Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje aqui pro canal e eu quero trazer aqui para vocês 3 motivos porque a gente está no melhor momento para investir agora em 2022 numa condição de mercado que não se repetia desde 2015. E aí, se você está ensaiando para finalmente sair da poupança e ingressar em investimentos de renda fixa muito mais rentáveis, ou se você está ensaiando para ir além da renda fixa e investir em renda variável, em ações, fundos imobiliários e até mesmo no exterior, eu quero te mostrar no vídeo de hoje exatamente o porquê nós estamos no melhor momento para você fazer isso. Mas não sem antes de deixar aqueles recadinhos, lembretes de sempre, para você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, dar um like nesse vídeo e ativar o sininho, para sempre que vier um vídeo novo por aí, você ser notificado em primeira mão. Dito isso, vamos para a análise lá na tela do meu computador, para você entender o porquê, então, ao final de contas, a gente está num dos melhores momentos para você investir desde os últimos 6 anos. Bora lá! Bom, já estamos aqui então na tela do meu computador e esse gráfico aqui, ele é a chave para nos mostrar o porquê a gente está num dos melhores momentos do mercado para investir desde 2015, desde 2016, praticamente 6 anos atrás. E esse aqui, então, é o gráfico que traduz o comportamento da nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros da economia, desde 2012, ou seja, nos últimos 10 anos. E perceba que a Selic, ela engrenou ciclos de alta, depois engrenou 2 ciclos de queda e agora tem engrenado um forte ciclo de alta, que é o que tudo indica tá no finalzinho de elevação. A gente está num dos últimos ciclos de elevação da taxa básica de juros, que é o que tudo indica, provavelmente vai se acomodar em 13,25%. E por que um ciclo de elevação de taxa Selic como esse é tão bom para a gente investir, reúne condições tão especiais para a gente aproveitar esse excelente momento de mercado? Isso pelo seguinte, pessoal. Quando o governo aumenta a taxa Selic, ele faz isso com um objetivo principal: frear o aumento da inflação. O governo, por meio de seu Banco Central, tem como missão, princípio, zelar pelo poder de compra da nossa moeda. E sempre que a inflação foge do controle das metas estabelecidas pelo Banco Central, que aqui no Brasil gira em torno de 3,5% a 5% ao ano, o governo federal se vê obrigado a elevar a taxa Selic para frear o crescimento econômico. E como que a taxa Selic freia o crescimento econômico? Pensa aqui comigo. A taxa básica de juros da economia, a Selic, ela é responsável por interferir e influenciar em todas as taxas praticadas em empréstimos e financiamentos aqui no Brasil, seja para pessoas físicas, seja para pessoas jurídicas. E aí, se a taxa Selic sobe bastante, no final de 2020, no início de 2021, ela estava em 2% e agora já está em 12,75%, o que a gente tem é que há um encarecimento muito significativo de empréstimos e financiamentos. Então você, pessoa física, vai pensar 2 vezes antes de financiar um carro, vai pensar 2 vezes antes de financiar uma casa, enfim, vai pensar 2 vezes antes de consumir. E da mesma forma, se está caro fazer financiamento, pessoas jurídicas vão pensar 2 vezes antes de pegar dinheiro emprestado com o banco para, por exemplo, ampliar sua produção, contratar mais empregados, enfim, ampliar o seu faturamento e os seus lucros. E num momento como esse, em que a Selic está elevada, que as pessoas pensam 2 vezes antes de consumir, que os empresários pensam 2 vezes antes de contratar e expandir produção, o que a gente tem então é que uma Selic muito alta, ela tem o poder de dificultar, de frear o crescimento da economia. E se tem menos gente consumindo, menos gente disposta a gastar, menos gente disposta a contratar, o que a gente tem é que menos dinheiro circula na economia, menos gente consome e uma economia desaquecida faz então com que o preço de tudo tende a cair ou pelo menos desacelerar, diminuir o seu ritmo de elevação. E é exatamente isso que o governo federal faz então ao elevar sua taxa Selic. Ele utiliza isso como um remédio amargo, um remédio ruim, porque uma Selic alta ela tem um péssimo efeito colateral de frear o crescimento econômico, mas o governo faz isso para evitar um mal maior, que é uma inflação descontrolada, uma perda do poder de compra generalizado dentro da sua moeda. E na renda fixa, pessoal, uma taxa Selic muito elevada, ela tem um efeito colateral muito interessante para quem é investidor de renda fixa. Se a gente pegar aqui o histórico de preços e taxas, por exemplo, do Tesouro IPCA 2026, o que a gente viu é que à medida em que a Selic foi aumentando ao longo de 2021, que as taxas pagas por esse tipo de investimento aumentaram também, se traduzindo em maior rentabilidade para o investidor de renda fixa, sobretudo de Tesouro Direto. Quem fez investimento em Tesouro IPCA 2026, por exemplo, lá em maio de 2021, pegou taxas de investimento de IPCA mais 3,48, por exemplo.
Por outro lado, hoje, quem investe nesse mesmo tipo de aplicação está garantindo taxas muito maiores, de IPCA mais 5,49, como eu estou mostrando aqui para vocês nesse gráfico. Então percebam que o impacto de uma Selic maior em investimento de renda fixa, para quem é investidor, ele é muito positivo, e assim como acontece com o Tesouro Direto, isso se aplica a investimentos de crédito privado como CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures. Ou seja, quanto mais a Selic aumenta, maior são os retornos pagos por esses investimentos de renda fixa. O que é então o primeiro motivo que você tem para investir agora? Seja se você que está ensaiando para sair da poupança e efetivamente aprender a investir em bons ativos de renda fixa, seja para você que já investe em renda fixa, mas pretende investir, ampliar posições para garantir rentabilidades tão boas como essa que a gente está vendo aqui, por exemplo, no Tesouro IPCA 2026. Por outro lado, se na renda fixa tudo vai às mil maravilhas, quando a gente vê uma elevação da taxa Selic, a gente tem um impacto negativo muito grande sobre o mercado de renda variável, sobre a nossa bolsa de valores. E por quê? Lembra que eu falei no início desse vídeo que se os empréstimos e financiamentos ficam mais caros, empresários pensam duas vezes antes de expandir sua produção, empresários pensam duas vezes antes de contratar mais gente? Então, para a renda variável, de forma geral, um aumento da Selic implica em menor crescimento, em menor número de vendas, em menor faturamento por parte das empresas integrantes da bolsa de valores. E se as empresas vendem menos, faturam menos e lucram menos, o que acontece com elas, aos olhos dos investidores, é que elas se tornam menos interessantes. E aí, se tem muita gente vendendo as ações de uma determinada empresa e pouca gente querendo comprar, o que a gente vê é que o preço desses ativos despenca. O que foi exatamente o que aconteceu, sobretudo agora no primeiro trimestre de 2022, com a nossa bolsa de valores aqui engrenando uma queda expressiva em pouquíssimo tempo de mais de 12%. E da mesma forma que está acontecendo na nossa bolsa de valores aqui dentro do Brasil, esse comportamento negativo de renda variável também se replicou lá nos Estados Unidos. Esse daqui é um gráfico representativo do índice Nasdaq 100, representando então a cotação média das 100 maiores empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos. E percebam que desde o final do ano passado, esse índice já acumulou uma queda de mais de 22%. Ou seja, a gente está reunindo uma condição de mercado que na renda fixa é muito bom para investir, a gente está com rentabilidades não vistas desde 2015 e 2016 na renda fixa, mas por outro lado, seja na renda variável brasileira, seja na renda variável norte-americana, o que a gente vê é um momento de mercado muito pessimista, com excelentes empresas, seja da Bolsa de Valores aqui do Brasil, seja da Bolsa de Valores americana, sendo negociadas a preços extremamente descontados. E se a gente tem então renda fixa supervalorizada, renda variável brasileira desvalorizada e renda variável americana desvalorizada também, o que a gente vê é uma reunião então de 3 motivos muito importantes e significativos para você aproveitar esse momento de mercado sensacional, que tão cedo não vai se repetir nos próximos anos, para você aproveitar as ótimas rentabilidades de renda fixa e comprar ativos de renda variável a preços extremamente descontados. Isso porque um dos efeitos colaterais também da elevação da Selic é a redução do câmbio, da cotação entre o dólar e o real. Se a gente der uma olhadinha desde os últimos 12 meses e observar mais atentamente desde dezembro para cá, o que a gente vê é que houve uma queda de quase 10% na cotação entre dólar e real, abrindo margem para uma oportunidade de você até mesmo investir lá fora em moeda norte-americana, com preços de ações americanas muito baratos e ainda por cima com uma cotação de dólar e real significativamente menor do que a gente viu em 2021. Muito provavelmente, assim que a inflação começar a desacelerar, o governo vai procurar baixar a taxa Selic, porque, como eu disse, taxa Selic elevada não é bom para o governo, não é bom para a economia. Então, o quanto antes é muito importante que a gente aproveite essa insigne condição de mercado para você investir, conquistando as melhores taxas na renda fixa e na renda variável. Esse era o recadinho que eu tinha para dar hoje para vocês. Reflitam muito sobre isso e aproveitem. Se você tem reserva de oportunidade, se você tem caixa para investir, aproveite as ótimas oportunidades que estão se revelando para nós, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.